Amém? Quem trouxe Bíblia aí? Glória a Deus, uma pessoa. Quem mais? Quem tem Bíblia no celular aí? Pega aí agora. E você vai abrir comigo no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu quero falar com você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, sobre um tema qual o Senhor ardeu muito forte ao meu coração, que é o seguinte tema: ainda há esperança. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado aí e dizer: ainda há esperança? Fala de novo, mais forte: ainda há esperança para esses dias que nós estamos vivendo. Eu quero aqui ser canal de bênção para a sua vida. Todos acharam? Lamentações capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ler até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante, em paz, pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento. Assim como o Senhor já ministrou aos nossos corações através do louvor, agora, Senhor, nós estamos num momento importante, que é de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua voz, ó Deus, ela seja ecoada nos quatro cantos dessa igreja. Meu Deus, e a minha oração é para que toda e qualquer distração com o reino das trevas seja repreendido agora, em nome de Jesus. E que os nossos ouvidos, ó Pai, o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para ouvir a Tua palavra. E eu me coloco, Senhor, na brecha, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém? Tem alguém vivo aí ou não? Amém, glória a Deus. Está parecendo velório. Pode dizer amém, glória a Deus aí. Queridos, eu quero falar com você e eu pretendo terminar essa mensagem na conferência que nós vamos ter. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu quero passar aqui já o que o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse tema: ainda há esperança. Como você sabe, como eu sei, nós estamos aí há uma mudança de acontecimento na nossa volta aí. Nós estamos mudando aí, voltando ao novo normal, como dizem, ou alguns dizem que estamos voltando ao normal, ou alguns são mais pessimistas, está dizendo que nós só estamos avançando um pouco referente à pandemia. E todos nós sabemos, querido, que o nosso Deus, Ele não mudou. Posso ouvir um amém? Ou você já perdeu essa mentalidade? Você consegue acreditar que nosso Deus, Ele nunca perdeu o controle nas suas mãos? O controle sempre esteve na mão de Deus, e Ele está ainda com o controle nas suas mãos. E quando nós falamos esse tema, ainda há esperança, eu não sei em vocês, mas dentro de mim vem alguns sentimentos que tomam o meu corpo, a minha alma, a minha mente. Porque como se fala de esperança quando nós olhamos à nossa volta, e tudo que nós enxergamos é tudo ao contrário do que ter esperança. Por mais que nós temos fé, nós acreditamos em dias melhores, quando nós abrimos os nossos olhos, abrimos o nosso celular, abrimos todas as coisas que nós estamos conectados, nós ouvimos, vemos e ficamos sabendo de coisas totalmente ao contrário. Não sei você, mas a gente começa a pesquisar algumas coisas e a gente vê algumas coisas que têm nos alertado, querido, que nós estamos no caminho certo. A igreja está no caminho certo. A igreja está passando tudo aquilo que a Bíblia já preveu que ia acontecer. Nós, como jovem, a Bíblia já disse o que iria acontecer. E tudo isso, querido, está no controle de Deus. Mas quando nós falamos na questão de esperança, eu posso afirmar para você que a vontade de Deus para nós sempre foi trazer dias de esperança. Sempre
sempre Deus ele teve no seu coração trazer dias de esperança para nós. E não sei se você já pesquisou ou conhece ou sabe a definição da palavra esperança. Eu fui pesquisar. E o significado é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em alguma coisa boa. Algumas definições traz como uma fé. E eu posso dizer qualquer uma dessas que eu disse, querido, para você. Você se apegando a isso, querido, nós vamos viver algo extraordinário. Quantos crê? O dia de amanhã vai ser melhor. Só que quando nós falamos de esperança, a esperança que eu quero falar com você, ela não está ligada ao momento que nós vivemos hoje, e muito menos ao que passamos ou que vamos passar, e nem sequer pela circunstância que nós enfrentamos. Hoje nós encontramos, querido, pessoas sem esperança. Obrigado. Eu não sei você, no seu convívio de amigos, e eu quero aqui que você participe comigo. Você conhece algum amigo que vive totalmente sem esperança? Quem pode dizer amém? Fazer assim. Quem pode dar um sinal aí? Você conhece alguém no seu trabalho? Não tem mais esperança de vida. Há um exemplo que jovem de 15, 16 anos, adolescente, não tem mais esperança de cursar uma faculdade. Não tem mais esperança de buscar algo. Aí quando nós encontramos o que nós acreditamos na questão de construir uma família, muitos jovens dizem, eu casar? Eu não. Sabe por quê? Porque eles estão aprisionados em uma mentalidade do que viveu, do que viu, do que enxergou. Às vezes nos pais, às vezes nos tios, nos avós. E isso, querido, tem aprisionado muitos jovens de vivenciar o extraordinário de Deus nessa terra. E essa mentalidade é a mentalidade que nós vamos ter que enfrentar como igreja. Porque nós estamos em pleno século 21, em uma geração totalmente conectada, onde em fração de segundo você consegue conectar com uma pessoa na sua casa e ela lá na casa dela. Nós vamos ter que enfrentar esse cenário de pessoas conectadas, embora sem motivação de viver, sem esperança de viver. E é eu e você, querido, é a igreja do futuro, que nós vamos se levantar como uma juventude que acredita que Deus, Ele é um Deus que traz esperança, ainda que o cenário é difícil. E quando nós vemos esse texto, você pode ler Lamentações capítulo 3 inteiro, você vai ver Jeremias. Eu posso definir isso, porque quando eu li o capítulo inteiro, eu falei, cara, esse cara é bipolar. Ele tem algum déficit na memória aí, na mente, não sei. Porque você pode ler o capítulo 1, ele começa a contar o cenário que ele está vivendo. Ele começa a falar de sofrimento, de dor. Começa a colocar que o momento que ele está passando é ruim. E aqui eu quero entrar algo com você, querido, e já pontuar para você. Nós podemos passar algumas horas do dia ruim. Nós podemos ter um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim. Mas a nossa vida, ela não é ruim, porque o nosso Deus é um Deus que tem o controle nas suas mãos. Na minha vida eu acredito assim. E quando Jeremias ele dá essa fala, ele começa a dizer que a sua força já estava se acabando. Ele começa a dizer e expressar uma alma totalmente arruinada. E tudo que ele dizia parecia ser o fim dele. Parecia ser um momento onde uma tragédia ia acontecer. Um profeta, um homem de Deus. Você conhece a história. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ele foi levantado em um tempo para falar para Israel, aonde muitos, ou melhor, quase ninguém acreditava na palavra dele. E ele vivia numa oscilação, num pensamento, num aprisionamento que se Deus colocou, ou melhor, que Deus chamou ele para vergonha. E Jeremias, ele começa a declarar em um capítulo, ele expressa a sua alma. E quando chega no versículo que nós lemos, no versículo 21, ele começa a mudar a sua mentalidade. Querido, é o que eu quero falar com você hoje.
Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. O que prega lá fora não é o que nós acreditamos. O que nós acreditamos é na palavra de Deus. E Jeremias, ele começa a dar um passo de mudança. Começa a mudar a sua mentalidade. Ele começa a trazer algo bom. Ele fala: eu quero me lembrar daquilo que me traz esperança. E eu posso fazer algo com você nessa noite, querido. Com todos aqui. Curve sua cabeça, você que está aqui. Todos vocês. Você que pode. E você vai dizer um basta agora para esse pensamento de derrota, de incredulidade. E você vai ligar a sua mente lá naquilo que te traz esperança. Quem sabe é ter os seus filhos libertos, você que está em casa. Quem sabe você está aqui, jovem, é ter um eu te amo do seu pai. É ouvir da sua mãe que você é linda, que você é importante, que você tem um futuro brilhante. E sabe, você precisa ouvir de alguém que acredita em você. É isso que eu quero que você mentaliza, querido. Algo que traz a esperança. Quem sabe você quer ouvir da sua mãe que quando você casar, o seu casamento vai dar certo. Quem sabe você quer ouvir dos seus pais que tudo que você colocar a mão vai ter sucesso. Por que eu estou falando isso? Você pode levantar a sua cabeça. Por que eu fiz questão de falar isso? Porque eu sei, querido, que muitos de nós já ouvimos tudo ao contrário. Muitos pais já disseram que você não vai dar em nada. Muitas pessoas na escola fizeram piadinhas com você, desacreditaram de você. Querido, quem sabe você ouviu algumas palavras tipos dessa, que você não vai dar em nada, que você não é capaz, que você nunca vai conseguir ter um casamento, cursar uma faculdade, realizar o seu sonho. Mas eu posso afirmar algo para você, querido: o nosso Deus, Ele trabalha com nada. Quantos podem dizer amém? Sabe por quê? Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz que Deus, do nada, Ele criou tudo. A Bíblia diz no versículo 2, quando a terra era sem forma e vazia, Deus, Ele criou algo. Querido, não sei você, mas eu fui muito pego nessa palavra. Todas as palavras de negatividade para a minha vida. Que não vai dar certo. Querido, eu sei que vai dar certo, porque o meu Deus, Ele pode fazer tudo através da minha vida. Se eu decidir viver como uma pessoa de esperança, querido, eu vou realizar grandezas nessa terra. Porque o nosso Deus, Ele é capaz. Do nada Ele pode fazer assim, te colocar você na melhor faculdade, no melhor emprego, com a sua melhor noiva. Posso dizer amém aí, você homem? Cadê? Agora é a hora que você fala amém, pastor, eu quero, eu recebo. Querido, é sério isso. Nós precisamos ter essa mentalidade, querido, porque nosso Deus, Ele sempre traz esperança, ainda que esteja o cenário de morte. Eu quero falar de dois textos muito bem conhecidos. O primeiro é Ezequiel capítulo 37, você conhece. Ezequiel, profeta no vale dos ossos secos. E o versículo 1 diz que Ezequiel, ele é levado a um lugar. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a palavra do Senhor, me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Sabe, querido, vem aqui comigo rapidinho nesse raciocínio. Você conhece muito bem essa história, mas eu só quero frisar algo para você. Deus, Ele está mostrando a realidade de um povo para o profeta Ezequiel. Se você ler Ezequiel 37:11, você vai ver que Deus está falando, revelando a ele, que aquele era o cenário do povo. O povo estava morto, estava sem vida. O vale representa a nação de Israel. E esse vale, como você pode imaginar, como eu imaginei, esse vale de ossos secos, Deus, Ele leva Ezequiel a um cemitério, onde está cheio de ossos, uma visão feia, muito feia. Quem teria coragem de ver isso? Eu sei que tem uns que é meio doido que vê, né? Mas Deus, Ele está levando Ezequiel lá.
E você conhece que ele profetiza, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar algo muito importante para nós, sobre ter esperança ainda que esteja em morte. Deus, ele está mostrando uma realidade muito feia. A realidade do povo era isso, feia. E deixa eu falar algo para você, querido. Ninguém olha para algo feio e caído. Deixa eu brincar com vocês aqui um pouco, vocês dão risada. Quem aqui de mulher acorda cedo, com o seu cabelo sem passar uma chapinha, com aquele cabelo bandido, sabe o que é? Ou tá preso ou tá armado, e grava um story e posta foto? Quem faz isso? Sem passar maquiagem, ou melhor, sem colocar efeito, porque hoje pode ser que está sem maquiagem, mas o efeito deixa bonito. Você posta? Quem aqui posta? Ninguém posta. Você homem, você acorda lá com aquele bafo seu. Lógico que ninguém vai sentir, mas você não vai gravar um story, porque você vai achar que alguém vai sentir. Você vai lá com roupa rasgada. Quem grava story com roupa rasgada? Ninguém grava. Sabe por quê, querido? Porque deixa eu falar algo para você, é uma chave para nós. É uma chave para nós vivermos um dia de esperança. Sabe por quê, querido? Porque nós temos dificuldade de olhar as partes feias que há em nós. Nós somos a geração que não encara aquilo que há feio dentro de nós. Nós temos dificuldade de encarar que às vezes nós contamos mentira, que nós fazemos fofoca, que nós falamos mal da vida dos outros. Nós temos dificuldade e sempre nós estamos colocando algum efeito, alguma maquiagem. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Quando eu e você tem coragem de encarar a nossa realidade, por mais feia que ela é, nós vamos encontrar caminhos de restauração e viver o melhor de Deus nessa terra. Quando nós enxergarmos, olharmos no espelho e ver esse rostinho bonito que eu tenho, essa é a parte que você diz amém. Quando eu olhar através disso, eu consegui ver que às vezes eu falo mal, eu minto. E isso tem se tornado normal no nosso meio, querido. Mas a minha oração é para que nós acreditamos em esperança, em juventude, que não vai ter isso. Vai encarar a realidade, por mais que seja feio, e vai mudar de vida e de história. Sabe por quê? Um grande exemplo. O filho pródigo, eu já disse isso aqui. Ele voltou para a casa do pai, não foi porque ele teve saudade, não. Sabe o que fez ele voltar? Foi quando ele caiu em si, ele olhou para a lama que ele estava. Foi quando ele olhou para dentro dele e falou: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não era isso, eu não era aquilo, eu não tinha, Deus não tinha isso para mim, meu pai não tinha isso para mim. Querido, nós só vamos viver restauração, mudança de vida, quando nós olharmos para dentro de nós. O pastor Tom ministrou aqui, quando Paulo ele teve um encontro consigo mesmo, ele mudou de vida. Nós precisamos, querido, ter essa mentalidade de viver, porque Deus, Ele ainda acredita em nós. Deus, Ele acredita na nossa geração. Deus, Ele acredita na juventude que não vai usar máscara, que vai ser uma juventude verdadeira, com defeito, com pecado, com falha, mas sempre vai estar sincero diante da presença de Deus. E sabe, querido, a lição que eu aprendo através desse livro de Ezequiel, quando o profeta ele é levado ao cemitério, ao vale de ossos secos, há um grande mistério aqui. Deus fez ele rodear por volta. E sabe qual é a lição que nós aprendemos, querido? É o momento que nós encaramos nós frente a frente. Porque se ele passa reto, ele ia passar somente, ele não ia ver os detalhes. Então Ezequiel, ele viu tudo, como estava, sequíssimo. Estava lá sem perspectiva de vida. E aí Deus faz uma pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Porque a realidade do povo era feia, era morta, mas eles tinham esperança no Deus que poderia colocar um exército de pé. Sabe, querido,
Nós precisamos entender isso na nossa vida. Quem sabe você entrou aqui, ou você que está em casa, você perdeu a esperança até em você mesmo, em algumas áreas da sua vida. E sabe, querido, para mim continuar aqui, o profeta Ezequiel, ele é levado, e a Bíblia diz que o vale, que os ossos, ele estava sobre a face da terra, estava por cima. E sabe qual é a lição, querido, que nós aprendemos? Que o nosso Deus, querido, é que edita a última palavra na nossa vida. Sabe o que Deus está mostrando para o profeta? Os ossos estão aqui mortos, sem vida, sem esperança, mas eles não estão enterrados. Pode sair vida daí, pode ressuscitar sonhos, pode ressuscitar. Ei, olha para dentro de você agora. Quem sabe você encontra ossos secos, mas eu posso dizer, ainda pode sair sonho, ainda pode sair coisa boa dentro de você, ainda pode sair uma família, ainda pode sair filhos, ainda pode sair o melhor de Deus nessa terra. Porque Deus, querido, como diz Marcos 10, 27, Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus está dando uma lição, querido. Os ossos estão secos, mas não está enterrado. Eu quero, querido, que você pense nos seus sonhos que você se enterrou. Eu sei que eu já enterrei muito sonho meu. Eu mesmo enterrei, porque o Senhor não queria que eu enterrasse. E sabe qual é pior? Muitas vezes nós estamos bitolados de uma cultura que nós falamos: ai, Deus tem o melhor para mim. E nós precisamos entender, querido, que o sonho que nós temos só é sonhado porque Deus permitiu que nós sonhamos. Nem Deus não vai dar um sonho para você ficar lá perdendo dia de sono, não. Se você sonhou, querido, é porque a vontade permissiva de Deus chegou na sua vida. E nessa noite, querido, Deus, Ele quer reviver sonhos na sua vida. Sabe por quê, querido? Filipenses 1,6 diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E sabe, querido, que a última lição de Ezequiel é que Deus, Ele não se relaciona com momento, mas sim com história. Deus está mostrando para Ezequiel: o momento pode ser ruim, mas ainda tem história aí. O momento pode ser difícil, mas ainda tem história aí. O momento pode ser impossível, mas ainda tem história aí. E eu quero pular para o segundo, querido. A esperança de Deus para nós, quantas vezes for preciso. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que estava formado estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando o outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você já viu milhares de pregações, querido. Ainda mais nesse TikTok aí, tem várias pregações referentes a isso. Mas sabe, querido, qual é a lição principal que eu quero falar com você? É um versículo dessa passagem. Você sabe que o vaso, o vaso está lá na casa do oleiro. Está lá, e a Bíblia diz que ele caiu da mão do oleiro, o vaso. E aqui, querido, é o que eu quero para você entender. Aqui é o que eu quero colocar no seu coração. Sabe, querido, a Bíblia diz que Deus, Ele não substituiu com outra argila. Ele pegou o mesmo vaso, quebrado em cacos, destruído,
E Ele começou a dar molde, Ele começou a aperfeiçoar, Ele começou a trabalhar. É isso, querido, que eu quero falar com você. Quem sabe você já ouviu isso muitas vezes, mas eu preciso falar isso para você, querido. Eu preciso falar isso ao seu coração. Deus, Ele quer dar forma na nossa vida. Deus, Ele quer dar forma no seu coração. Deus, Ele quer dar forma no nosso caráter. Deus, Ele quer dar forma, querido, porque Ele acredita que há esperança para mim e para você. Mas sabe, querido, há um pensamento muito aí que eu discordo, que se você não for, Deus vai levantar outro no seu lugar. Eu discordo, querido, sabe por quê? Porque o que é teu e Deus vai fazer acontecer, só se você não querer. Deus, Ele não substitui ninguém, não. Eu acredito assim, querido, e pode ser que alguns discordam, mas, querido, Deus, Ele pega você, por mais que nós estamos quebrados, destruído, aquilo que Deus tem para mim, para você, é nosso, vai acontecer, depende de mim, de você, mas não fique perdendo tempo. Ai, agora eu desisti no ano passado, agora tem outro. Não, querido, Deus tem algo para mim e para você, ainda nessa terra. Deus tem algo para nós, mas muitas vezes nós estamos bitolados com esse pensamento. O que é meu, o que é seu, vai acontecer e pronto. Mas nós precisamos entender que eu aceito o que Deus tem para a minha vida, para isso acontecer. Se eu não aceitar, querido, não vai acontecer. Mas se eu aceitar, querido, você pode ficar tranquilo, querido, que no momento certo, Deus, Ele vai achar você. Nós vemos bastante exemplo da Bíblia aqui. Você sabe, um texto que me veio na memória, quando Mefibosete, ele está lá, você conhece, está lá na terra de Lodebar. Sabe o que acontece, querido? Davi, ele tinha uma aliança com Jonatã, e Davi foi atrás dele para honrar. E sabe qual é a lição, querido? Deus, Ele me acha, Deus, Ele te acha, porque Deus tem esperança naquilo que Ele colocou dentro de mim e dentro de você. Eu acredito nisso, e é isso que eu tenho orado e pedido, querido. E a grande lição que eu quero concluir com você, querido, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua perspectiva de vida, eu não sei qual é a sua motivação de viver, mas eu posso falar algo para você, querido. Independente do cenário que nós estamos enfrentando, o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. E há esperança para nós, como diz Jó 14:7, para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que ela volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizar e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Eu quero encerrar com você, querido. Quando Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, e no momento da ressurreição de Jesus, Ele estabeleceu a esperança de nós sermos arrebatados com Ele. Quantos crê? E Apocalipse capítulo 5, a visão que João tem do céu. Olha o que diz Apocalipse 5:3. No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. E aí eu imagino João nesse momento, a visão que ele tem, o livro a ser aberto, e ninguém era digno de abrir. E como nós lemos, João chorava muito, porque eu imagino, querido, que ele pensou: acabou, agora não tem mais esperança para a igreja, não tem mais esperança para nós. E no versículo 5 diz assim: e então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chore,
Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Eu posso dizer, Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para dar esperança para Novo Horizonte, para dar esperança para a Juventude Batista Memorial, para dar esperança para a igreja de Jesus nessa terra. Eu acredito, querido. Se coloque de pé, querido, eu quero orar junto com você. E eu quero ler um versículo com você. E eu vou encerrar e nós vamos orar. Jeremias 29:11. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Olha o que diz: eu conheço os planos que determinei, já está determinado ao nosso respeito. Declara Yahvé, declara Deus, os planos de fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízos, plano para vos dar esperança e um futuro melhor.